Olá, nessa aula vamos ver a solução dos exercícios que foram deixados na aula anterior, onde falamos sobre os tipos na linguagem C Sharp. Bem, só relembrando, a gente deixou duas atividades para serem feitas. A primeira é criar um atributo para identificar se o cachorro já foi vacinado ou não, usando aí o tipo booleano do .NET, do C Sharp, que é usado aí pela palavra-chave bool. E também modificar o método que já existe, chamado latir, para que ele receba como parâmetro a quantidade de latidos que o cachorro vai dar num parâmetro do tipo short. Então aqui tem um desafio a mais que a gente já vai ver como implementar agora. Só relembrando então, o código dessa aula vai ficar na branch aula.015.exercícios. E vamos para o código. Bem, nosso projeto está aqui, temos 20 testes já feitos nas nossas aulas, todos eles passando, então estamos em dia aqui com os nossos testes. O que a gente precisa fazer agora é implementar o atributo vacinado para o cachorro. Então vamos começar pelo teste, então aqui no cachorro teste. A gente já tem aqui vários testes que a gente fez, eu já posso excluir esse comentário, a gente não vai mais usar ele. Eu vou dar uma dica aqui que é o seguinte, você já deve ter observado que o Visual Studio ele coloca essa opção de você minimizar ou maximizar o conteúdo de um método ou de um bloco de código, né? Isso é muito útil para quando as suas classes começam a crescer e você precisa se organizar melhor para encontrar os métodos que você tem na sua classe. Então, uma dica é que você tem teclas de atalho para poder minimizar e maximizar esses itens, que você pode fazer isso através da tecla de atalho Ctrl MM. Segura o Ctrl, aperta a tecla MM duas vezes. Se o método estiver aberto, ele vai fechar. Se ele estiver fechado, ele vai abrir, desde que o cursor aqui do teclado esteja dentro do método. E se você quiser fechar todos os métodos de uma classe, Ctrl MO. Então todos os métodos ficam fechados, aí fica fácil de você, pelo nome do método, encontrar ele aqui. Se você preferir, aqui em cima você também tem a lista de métodos da classe. Você pode também navegar entre os métodos por aqui. No caso, vamos pegar o último método que a gente fez de teste, é o peso, só que o peso ele tem uma regra de negócio específica. Então vamos pegar a idade e vamos copiar e colar esse teste para fazer o do vacinado. Então aqui, no cachorro setGet idade, eu vou trocar por vacinado. Aqui, no lugar do set idade, eu vou passar set vacinado. E aí eu vou colocar aqui no parâmetro, em vez de um valor numérico, um inteiro, como é o caso aqui da idade, eu vou passar um booleano. Então o booleano no .NET significa que ou é true ou é false. E aí você usa as palavras-chave false ou true. Então eu vou usar o true. E aqui eu vou recuperar esse valor depois. Então ele é um booleano. Quero saber se ele foi vacinado. E aqui, em vez do get idade, eu quero o get vacinado. Vou imprimir na tela para mim o resultado dessa busca do atributo. E na hora de validar aqui se deu certo ou não o meu teste, ele tem que retornar true. E aqui a variável que eu quero validar é o vacinado. Muito bem. Hoje, nesse exemplo aqui, em vez de eu mandar o Visual Studio criar os métodos setGet, que a gente poderia fazer isso através do Ctrl ponto, vocês já estão acostumados, eu vou lá na classe cachorro e vou fazer por lá. Então eu vou aqui na classe cachorro, para eu navegar lá, para eu não precisar usar o mouse para ir na Solution Explorer e abrir a classe, eu posso aqui, com o cursor do teclado em cima da classe cachorro, eu posso dar um F12 e ele vai navegar para mim lá na classe cachorro. O que eu vou fazer? A gente se baseou na idade, no teste da idade. Então eu vou copiar o bloco de código aqui da idade, a region da idade, e vou colar ela aqui embaixo e vou implementar o vacinado. Então aqui o nome do método é vacinado. O nome do parâmetro, o tipo do parâmetro é booleano.
O nome do parâmetro vai ficar vacinado também. E eu vou acertar aqui. Aqui na propriedade, também vou trocar aqui para booleano, desculpa, no atributo, vou trocar para booleano e vou renomear esse atributo através do F2. Vou trocar ele aqui para vacinado. Opa, de novo, que não pegou. F2. Ele não conseguiu, por algum motivo aqui ele não pegou. Acho que por conta da gente já ter mexido aqui algumas coisas, vamos fazer na mão mesmo. Vacinado. Então, o velho e bom Ctrl+C, Ctrl+V sempre nos ajuda. E aqui, booleano e o nome do método getVacinado. Tudo bem. Nosso código aqui a gente já pode ver que ele não tem nenhum erro. Tá ok. Vamos ver se o nosso teste passa. Vou executar por aqui mesmo. O build passou, o teste passou. Veja que nesse caso aqui eu nem fiz ele falhar o teste para depois passar, seguindo aquela lógica do TDD. A gente deixa para usar essa lógica mais para implementações mais complexas e que a gente tem que tomar um cuidado maior para garantir que o método, que o teste unitário está bem escrito e que o método vai ser bem implementado. Com o passar do tempo, você vai se acostumando para coisas simples, você pode passar direto para implementar o teste e o código já passando, tá? Então é mais uma questão de costume. Muito bem, então a gente implementou o vacinado, implementou o atributo, um atributo a mais aqui para o cachorro, expondo esse atributo, que tem que ser privado, com os métodos set e get. Agora, vamos implementar a outra parte do exercício. Voltando aqui, a gente está falando o seguinte, a gente tem que modificar o método latir para que ele receba como parâmetro a quantidade de latidos, num parâmetro do tipo short. Então, o que a gente faz? Não vamos criar um novo teste, vamos alterar o teste que já existe. Tá? Isso é muito comum quando a gente está dando manutenção no código. Então você tem que fazer uma alteração num determinado método, numa determinada rotina. Então o ideal é você modificar o teste original, já que o comportamento original daquele método vai ser modificado. Então ele não vai ser mais um método que não recebe parâmetro, ele vai receber um parâmetro e eu quero passar para ele aqui como parâmetro a quantidade de latidos que o cachorro tem que dar. Então eu quero 3, isso significa que o retorno não vai mais ser esse, vai ser esse aqui, ou seja, 3 latidos. E aqui ele vai falar para a gente, o Visual Studio vai reclamar que esse método não existe com esse parâmetro. E aí ele nos dá duas opções. Eu posso criar um novo método, gerar um novo método, ou adicionar o parâmetro ao método existente. É isso que eu quero fazer, eu vou adicionar esse parâmetro aqui no método latir. Uma vez que ele adicionou, se eu der um F12 aqui no método, ele vai navegar para mim lá no método que já existe. E aqui eu vou só trocar o nome do parâmetro, o tipo do parâmetro, né? O exercício diz que ele tem que ser um short, que é um inteiro pequeno. E o nome do parâmetro vai ser quantidade de latidos. Tá? Se eu executar o teste nesse momento, meu código vai compilar. Vamos executar por aqui, mais fácil. Você observa que quanto mais teste você tem, é melhor você deixar para fazer as execuções dos testes aqui pela classe ou de teste ou a classe original que você está testando. Então é mais fácil de encontrar, né? Então eu vou pedir para ele rodar esse teste aqui. E ele falhou, por quê? Porque eu espero 3 latidos e originalmente ele estava retornando 2, porque eu não fiz a implementação correta ainda. Então a gente vai para a implementação. Se eu fosse seguir a risca o TDD, eu faria isso aqui e executaria de novo o meu teste para ver se ele passa. Se ele passar, como foi o caso, significa que o meu teste está bem escrito. Então o meu teste eu não tenho erro na escrita do meu teste. Tá? Mas como eu falei, com o passar do tempo você não precisa ficar fazendo todas essas etapas do TDD, você vai fazendo conforme você sente a necessidade de ter essas garantias aí em cada passo aí do processo. Mas vamos implementar isso de forma correta. Então, eu vou criar uma string aqui chamada latidos e vou inicializar essa string
vazia, né? Vou inicializar ela como uma string vazia. E esse vai ser o retorno. Então é isso que a gente tem que retornar. E aí eu preciso incluir a quantidade de latidos nessa string de acordo com a quantidade que está aqui. A gente ainda não falou, e existe uma aula mais adiante que a gente vai falar sobre coleções, sobre a sintaxe para a gente fazer loops dentro da linguagem. Mas, se você já programa em outras linguagens, você sabe que toda linguagem tem comandos para loops, como é o caso do for. Tá? E o for do C# ele é muito parecido com o de qualquer outra linguagem. Então, como que a gente implementa o for? A gente cria aqui uma variável, são 3 elementos aqui do for, né? No caso, a minha variável, eu vou criar ela como short também, como o meu parâmetro que está aqui. E eu vou inicializar, vou dar um nome para ela, vou chamar ela de i, e vou inicializar ela com o valor de 1, que eu quero que ele comece o meu loop em 1. E aí eu quero que ele faça esse loop enquanto esse valor aqui, que é o i, for menor ou igual à quantidade de latidos. Ou seja, se ele for 3, ele vai contar, ele vai passar por esse loop 1, 2, 3 vezes, até ele ser igual, até ele passar o valor da quantidade de latidos aqui. E isso vai ser feito através desse terceiro argumento, onde eu vou incrementar um no meu contador. Eu vou adicionar o valor 1 no meu contador. Então, no primeiro loop, ele vai estar como 1, no segundo loop como 2, no terceiro loop como 3, e aí ele quebra o loop, porque no próximo loop ele vai ser 4, e ele não executa mais o for. Então ele vai executar 3 vezes, que é a quantidade que eu passo aqui. Poderia executar quantas vezes eu passar por parâmetro. Você já viu também que o bloco do for a gente coloca com abre e fecha chaves, e aqui dentro é o que ele vai executar a cada iteração do meu loop. E aí vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou falar que a minha string latidos é igual a ela mesma, mais o latido. Um latido, com um espaço. Tá? E aí, quando ele terminar de percorrer as 3, né, a quantidade de latidos que a gente passar, ele vai retornar aqui a string com todos os latidos que a gente pediu para o cachorro dar. Meu código está ok, não tem nenhum problema encontrado nessa classe. No meu teste também, está tudo certo. Vamos rodar o teste. Então, vamos pedir para ele executar por aqui. E ele falhou. Por que ele falhou? Veja que ele está esperando essa string aqui. E nessa string tem os 3 latidos, na nossa também tem, mas tem um espaço a mais. Então, pela nossa lógica, que a gente implementou usando o for, ele está somando essa string a cada interação, ele está concatenando ela, e isso faz com que fique um espaço no final. Bem, a gente tem um recurso muito interessante no .NET. Na verdade, a gente tem uma série de recursos relacionados a string, né? Quando você tem uma string, quando você coloca um ponto na frente de uma variável do tipo string, ele vai te dar uma série de métodos que você pode usar para manipular aquela string. E um desses métodos são os conhecidos trim. Trim é como se fosse cortar, uma tesoura, né? Então, você pode usar o trim, que ele vai eliminar qualquer espaço que tenha ou na esquerda, no início da sua string, ou no final. O trim end, que ele vai remover todos os espaços que possam existir no final. E o trim start, todos os espaços que possam existir no começo, né, no início da string. Vamos usar o trim end, porque a gente sabe que o nosso espaço adicional que ficou sobrando está no final. Então, quero que ele retorne não a string original, mas a versão dela sem esse espaço no final. Por isso eu peço para ele fazer um return do latidos.trimEnd. Vamos salvar. Vamos rodar de novo. O teste que está falhando. E tá aí. Passou agora, ou seja, a quantidade de latidos deu certo. Vamos validar isso um pouco melhor, né? Ou seja, validar mais uma vez. Em vez de 3, eu quero 6.
cachorro late bastante. Só para garantir que o nosso código funciona, independente da quantidade de latidos que eu passar para ele, ok? Aí você pode deixar o quanto você achar melhor aí. Para finalizar, é sempre interessante a gente ver se a gente tem como melhorar esse código, ou seja, otimizar o uso desse código aqui e deixar ele o mais enxuto possível. O Visual Studio tenta, muitas vezes, te alertar sobre coisas que você pode melhorar no seu código. E uma delas você já pode ver aqui, nesse 3 pontinhos que ele colocou aqui. Ele está dizendo que a gente pode usar o que ele chama de atribuição composta, tá? Aqui eu estou falando latidos é igual a latidos mais uma string. Quando a gente tem esse padrão, ou seja, uma variável é igual a ela mesma mais alguma coisa, eu posso usar o conceito de atribuição composta, que é o seguinte, eu vou pedir para ele fazer para a gente aqui, para ele aplicar, e você vai ver que ele vai falar latido mais igual a string. Esse mais aqui antes do igual significa que ele vai pegar o conteúdo dele mesmo e concatenar com essa nova string. É o equivalente a isso aqui, tá? Vamos aplicar esse padrão, que é interessante, diminui código e deixa o nosso método mais enxuto. Outra coisa que você pode fazer, toda vez que você tiver um bloco de código de um loop como for, e ele só tem uma instrução dentro do corpo desse for, por exemplo, você pode omitir as chaves, tá? Então eu posso omitir as chaves desde que eu só tenha uma instrução aqui dentro. Então como eu só tenho essa linha de código dentro do for, eu não preciso das chaves. Só vale para quando eu tenho uma única instrução. Se eu tiver mais do que uma, aí eu preciso usar o abre e fecha chaves, tá? Acho que isso já é o suficiente. Para finalizar, a gente tem que rodar o teste de novo para ver se ele continua passando, mas vamos aproveitar e rodar todos os nossos testes para ver se nada passou a ficar com problema a partir dessa implementação. E aí está, tudo passando, inclusive o teste do latido do cachorro, que agora ele late 6 vezes. Está tudo funcionando, tudo passando, pronto aí para a nossa próxima aula.